Então, quais são os diferenciais? E eu falei, gente, pós-venda, experiência do cliente. Mas com certeza é uma construção. Na verdade, você aprende fazendo. É igual eu faço analogia com a criança. Se a gente pega e fala pra criança, olha, você não pode fazer isso. Você não pode, você tem que comer melhor. Mas se ele vê, você, mas você não come. Eu tô vendo você comer chocolate o tempo todo. Você, por exemplo, tava iniciando. E onde que eu tô agora? Porra, legal. E agora, e qual que é o próximo passo? Eu posso continuar sendo acolhedora, posso continuar tendo essa minha personalidade, mas com posicionamento. E aí, isso é muito importante, assim, para você estar em ambientes como esse, precisa de um budget, precisa ter o investimento financeiro mesmo, para você acessar pessoas diferentes, acessar empresárias como nós, acessar um conhecimento que outra pessoa já adquiriu. Bem-vindas e bem-vindos a mais um podcast Líder Maravilha, o podcast que traz mulheres inspiradoras, que fazem acontecer nas suas áreas, que são referentes, e estão aqui para inspirar você a toda a trajetória delas, como crescer e o que elas estão fazendo, o que elas estão planejando para o futuro. Hoje a gente vai falar de um tema muito legal, que é o crescimento, ele está fora da sua zona de conforto. Como ter a coragem de abrir a sua própria empresa. E eu tô aqui com a maravilhosa, linda, poderosa Pamela Guirra, ela que é fundadora da Priorize Seguros. Muito bem-vinda, Pam! Muito obrigada. Primeiro, é uma honra estar aqui. Estar com Carla Martins é uma honra. E sou muito grata por esse dia, por essa oportunidade, por esse momento. Vai ser uma troca muito boa. Pam, me conta. Você estava na zona de conforto? Sim. Por quê? Me conta como era a sua zona de conforto. Vamos lá. O start da minha trajetória, eu estou no mercado de seguros, né? Mais voltado para a parte de plano de saúde, redução de custos. A gente trabalha com formato de consultoria. E eu trabalhei com meu marido por quase 10 anos. Meu marido tem uma empresa, tem uma corretora já consolidada, grande. E eu trabalhei com ele sempre como colaboradora, né, na parte comercial por quase 10 anos. Porém, chegou um momento em que eu, acompanhando alguns mentores, tive muitos insights como zona de conforto é um lugar muito gostosinho, mas ninguém cresce lá. Uhum. Então, aquilo ficou martelando na minha cabeça. E em 2023, eu participei de uma imersão. Eu sempre gostei bastante dessa parte de desenvolvimento humano, dessa parte de mentalidade, de buscar esse tipo de imersões. Nossa. E numa dessas imersões que falava sobre os segredos da mente milionária, que foi uma imersão que veio aqui para o Brasil, me veio muito latente também que eu poderia chegar até aqui com a força do meu braço. Poderia ser a melhor vendedora. Mas nós só temos 24 horas no dia. Então, esse seria meu teto. E quando me veio aqueles insights de que como eu poderia multiplicar isso? E aí me veio, por que não abrir a minha corretora? E eu cheguei um dia e falei para o meu marido, eu falei, olha, quero furar essa bolha, ir para o próximo nível. E aí me veio de abrir uma corretora e foi algo que assim, aconteceu tudo muito rápido. Eu comecei a executar tudo muito rápido. Em pouco tempo eu decidi, já vi local e já iniciei o projeto, já contratei uma arquiteta e já iniciei toda essa parte de execução. Em execução eu sou muito boa. E eu falei, nossa, que ótimo, né? Chegamos lá, ok. E aí começou a parte que eu vim pro outro lado da mesa. Que sempre estive, né, ali como na pontinha do iceberg no comercial. Nunca tinha entrado nos bastidores. Quando eu fui pro outro lado da mesa, eu falei, gente, são todos esses pratinhos? Eu falei, meu Deus do céu. Tem gestão, liderança. Eu falei, nunca fui gestora, nunca fui líder. A parte contábil, parte financeira, parte tributária. Eu falei, nossa, eu vou ter que dar conta de tudo isso. Aí, bem-vinda, né? Bem-vinda ao empreendedorismo. Exatamente, foi exatamente isso que me veio. Mas eu falei, beleza, vamos lá. E me apeguei muito ao propósito. Qual o propósito? Porque, assim, também eu pensei, o dinheiro por dinheiro, chega uma hora que perde o sentido, né? Eu falei, não. E quando eu pensei no propósito, qual foi o meu propósito, Ká? Eu sempre fui uma sobrevivente, no sentido, eu vim de uma família muito humilde,
né? Muito de pessoas sem projeção, sabe? O entorno da minha família, um lugar muito simples, muito vivendo só com o básico, mas eu tinha certeza que aquilo não era o meu futuro. Eu tinha certeza que aquilo era só um momento de vida. Isso foi o que me impulsionou. Saí de casa muito cedo, saí de casa com 17 anos, porque eu sabia que aquilo não era o lugar que eu queria viver. Eu falei, gente, não é possível que para chegar no centro de São Paulo a pessoa tem que levar 2 horas. Eu falei, não é isso que eu quero para mim. Então, comecei a trilhar o meu caminho muito cedo. E, quando eu pensei nisso, eu falei, gente, o propósito. O meu propósito, então, é fazer com que outras pessoas que também vieram de lugares improváveis tenham oportunidade de mudar de vida, assim como eu mudei. E o plano de saúde, ele mudou minha vida. Ele me fez sair de um lugar muito improvável para realizações que eu nunca pude imaginar. Para conquistas, para ter uma liberdade de falar, olha, quero fazer uma viagem, nós vamos fazer uma viagem para tal lugar. Nós vamos ir para tal lugar esse mês, daqui 3 meses nós vamos para outro. Quero trocar de carro, beleza, nós vamos trocar de carro. Então, isso tudo foi o plano de saúde. Quando eu aliei o propósito com esse escalar, né, que vem muito de encontro com o que você fala na comunidade, que é a gente ter os multiplicadores, né? Eu falei, pronto, é isso. Então, fazer com que outras pessoas, assim como eu, também tenham essa oportunidade de mudar de vida através de uma nova profissão. Legal. E aliar com eu conseguir escalar o meu negócio. E daí nasceu a Priorize, e aí começaram os meus desafios como empreendedora. A Priorize tem quanto tempo? A Priorize é um bebê. Né? A Priorize, eu startei o meu projeto tem 1 ano. Foi exatamente no dia 7 de outubro de 24. Então, fez 1 ano agora. E, efetivamente, o espaço, tudo pronto, o projeto pronto. Nós começamos em fevereiro. Então, legal. Eu iniciei com o meu time em fevereiro, já no local que aqui, o meu escritório fica em Santana. Então, nós iniciamos em fevereiro. E foi quando eu tive... Aí eu comecei a ter os desafios, que foram... Gente, o empreender é muito solitário. E um dia, conversando com uma amiga, ela me falou de uma comunidade de mulheres. Ela falou, olha, eu acho que vai ser muito interessante para você. É um ecossistema de troca, onde a gente... Porque antes eu ficava muito com chicotinho. Gente, precisa acontecer muito rápido, não sei o quê. Mas quando você está num ecossistema, num ambiente de troca com outras mulheres, você fala, não, calma, tá tudo bem. É um processo. É normal. Não é? Essa dor é normal, vamos dizer assim. Exatamente. Então, e às vezes a gente acha, porque... O que a gente vê no Instagram, às vezes a gente acha, nossa, mas não é. Aquilo é só a pontinha, né? A gente não sabe os bastidores que aquela pessoa está passando, tudo o que o preço que ela está pagando por aquilo. Então, isso me trouxe, foi muito bom estar nesse ecossistema de mulheres, nessa ambiência. E aí foi quando eu conheci a Carla, né? Que assim, que você para mim é uma mentora inspiradora, sabe? Eu falo que a gente tem que ter esses mentores onde a gente olha e fala, cara, é lá que eu quero chegar. E a gente vai trilhando. E conheci a Comunidade Maravilha, né? Num dia de um board, e depois eu vim pro evento, não pensei 2 vezes, e teve uma frase que vocês falaram que foi algo que foi assim, cara, só vai. Que foi o seguinte, quando alguém te convidar para entrar num foguete, você não pergunta o lugar, você só vai. Eu falei, cara, é agora. Então, eu vou. E fui, e exatamente para buscar isso, sabe? Essa parte mais dessas skills que eu preciso adquirir, de gestão, liderança, montar time, ter os processos bem definidos. E eu tenho aprendido muito com a comunidade, com você, nos eventos, cada palestrante que entra e coloca ali um pouquinho, traz um insight, eu já saio daqui colocando, sabe? O famoso tá pago. Legal. Então, venho aprendendo muito. Muito legal. A Pamela, ela falou da Comunidade Maravilha. Você que está nos assistindo, nos ouvindo, que não sabe o que é a Comunidade Maravilha, nós somos uma comunidade educacional para pequenas e médias empresárias que estão nesse processo de crescimento, de se tornar referência, de lidar com as dores do crescimento, porque não tem papo de coach aqui que tudo é maravilhoso, não. Tem muito perrengue, tem muita decepção, tem problemas, mas a gente traz isso com leveza, com propósito e cuidando da mulher empresária também. Se você tiver interesse em saber mais, tem um QR Code na sua tela, você aponta o seu celular e vai falar com o nosso time pra gente te explicar um pouquinho sobre o que é a comunidade. Mas, Pam, dentro do seu relato, que você já fez o relato inteiro, já foi tudo. Me conta, por falar em perrengue ou vida real mesmo, como que foi esse processo? Porque você estava na empresa
com o seu marido, né? Trabalhando ao lado do seu marido. Me explica, existe uma diferença das duas corretoras ou você virou concorrente? Qual que é o perrengue aí? Tá, muito boa pergunta. Nós somos exatamente do mesmo segmento. Uhum. Nós buscamos nos especializar no segmento de saúde. Então, plano de saúde. Assim como no direito existem vários segmentos, né? Várias especialidades. No seguro também. E eu acredito muito que quem faz tudo não faz nada. Então, nós nos especializamos em saúde. Para quê? Para que a gente consiga atender esse cliente em todas as camadas, né? E, basicamente, assim que meu marido trabalha, ele, inclusive, para mim, foi um mentor, a pessoa que eu mais aprendi. Mas eu acredito também que nós estamos num lugar onde tem público para todo mundo, né? Então, plano de saúde é algo que, assim, é algo que todos precisam, né? Mas cada um vai ter o seu nicho de atuação. Meu marido trabalha exatamente com o mesmo segmento e eu não vejo que nós somos concorrentes. Não, nós somos parceiros. Sabe, nós somos parceiros. Hoje ele atende um nicho, eu atendo outro nicho. Meu nicho, meu core específico são pequenas e médias empresas. O CNPJ familiar, onde tem o marido, mulher, filhos, geralmente ali dentro do seu CNPJ. Meu marido, ele tem um core de atuação com empresas maiores. Então, nós acabamos nos complementando. Então, eu não vejo como concorrência, gente. E eu acredito muito que quem divide multiplica. Legal. Que não tem isso, sabe? Da concorrência. Sim. Então, hoje, nós temos públicos aí para todo mundo. Muito mas legal. É o mesmo segmento. A gente... Para quem não sabe um pouco da nossa história na parte educacional, a gente começou mentorando contadores. Eu sou da área da contabilidade e a gente começou a mentorar contadores. Então, a gente tem muito isso no nosso DNA, porque se a gente muda e compartilha boas práticas no nosso segmento, o segmento cresce e aí você cresce junto. Então, é fantástico isso. Então, é legal que vocês têm isso na família de vocês. Que bacana, né? E aí, vocês crescendo, compartilhando boas práticas, acho que faz muita diferença. Quem tá na base que compete, quem tá no topo compartilha. Então, compartilhar conhecimento faz muito bem e faz a gente crescer muito. E os concorrentes... Tem outra coisa também. Quando a gente... vai nas nossas imersões dos Estados Unidos, na Disney, a gente vê o comparativo entre a Disney e a Universal. E na nossa última imersão, o palestrante sobre a Universal falou que é bom que todos cresçam. Então, se a Disney abre um novo parque, vem mais turista para Orlando. E, queira ou não queira, vão mais na Universal. A mesma coisa a Universal. A Universal recentemente abriu um novo parque. E aí vai mais gente para esse parque. Mas acaba indo na Disney também. E aí você não precisa ser necessariamente o melhor, porque o melhor ainda é relativo. Você precisa ser diferente. Precisa ter um nicho. Precisa ter uma diferenciação. E aí a jornada fica boa para todo mundo. Exatamente, Kai. Agora você falou algo que o que eu trouxe muito. Qual que vai ser o meu diferencial? Porque é isso, eu acredito muito e aprendo muito isso com vocês. Quem está na base, compete. Quem está no topo, compartilha, né? Isso é algo que vocês falam que eu me aproprio, sabe? Eu falo, é muito sobre isso. E aí, nós temos que ter os nossos diferenciais, né? Então, eu trouxe aqui para Priorize, estou trazendo o meu DNA e os meus diferenciais, porque hoje eu trabalho no mercado que é totalmente tabelado. Se você fechar com fulano, com ciclano, com beltrano, é exatamente o mesmo valor para todo mundo. Então, quais são os diferenciais? E eu falei, gente, pós-venda, experiência do cliente. Eu gosto muito de ir em lugares que eu tenho experiência, porque isso me traz insights de coisas para eu implementar. Como no nosso último evento, a Rê falando da experiência Disney. Gente, eu fiquei encantada. Eu falei, meu Deus, já quero ir no próximo. Uhum. Preciso estar no próximo. Então, daí eu vou trazendo insights. E como eu posso implementar? Então, hoje é o meu diferencial. Atendimento, experiência do cliente, um atendimento acolhedor. Eu falo para as meninas, gente, a voz tem sorriso, sabe? Então, atenda com um sorriso na voz, atenda com acolhimento, atenda com interesse genuíno no que é bom para o cliente, não o que é bom para você. Então, esse é o meu maior diferencial. Entender o momento de vida daquela família, o que aquela família tem,
o que ela não deixaria de ter, e a partir daí a gente monta uma estratégia para entender o que vai fazer mais sentido. Muitas vezes vai fazer mais sentido a gente proporcionar uma redução de custos, muitas vezes vai fazer mais sentido, olha, você vai continuar pagando o que você tá, mas eu vou te acrescentar aqui um Círio, eu vou te acrescentar um Einstein, eu vou te acrescentar um Alta, que é a experiência, sabe? Então, entender tudo isso através de uma escutativa. E trazer esse diferencial. E o mais importante, que hoje eu sinto que é uma dor, sabe? O pós-venda mesmo. Parece que muito em serviço, você contratou, você pagou, depois a pessoa para te atender parece que é um favor. E eu falo, gente, não, a gente tem que fazer diferente. Vamos fazer diferente nisso. E é isso que eu trago para as meninas do meu time, o pós-venda. Porque é aí que essa pessoa ela vai te indicar, vai te referenciar. E isso, essa bola de neve positiva, ela vai crescendo, né? Muito então, legal. é isso. Nesse ano que você teve a transição, e a gente está no podcast Líder Maravilha, a gente gosta também de falar sobre liderança. Então, você teve essa saída da zona de conforto aí Não sei se você tinha time na empresa anterior? Não, você. eu era PJ, eu tinha uma líder, né? Você então era liderada, isso. Você era liderada. O que você fez, o que você aprendeu nesse ano, assim, que pode até ser, eu achei que a liderança era desse jeito, aí eu tive que ajustar a rota. Para quem está abrindo o seu negócio e está com dificuldade de liderar pessoas, o que você já aprendeu que você pode compartilhar? Muito bacana. O que eu mais aprendi nesse período? Que o liderar, ele é por exemplo. Né? É igual, eu faço analogia com a criança. Se a gente pega e fala para a criança, olha, você não pode fazer isso. Você não pode, porque você tem que comer melhor. Mas se ele vê você, mas você não come. Eu tô vendo você comer chocolate o tempo todo. Ele vai fazer o quê? Vai seguir o exemplo. Então, eu tive isso. Estou nesse decorrer desse ano vendo que o liderar mais pelo exemplo. E antes eu tinha muito receio. Por quê? Eu tenho um perfil mais acolhedor, mais boazinha no sentido. Eu falei, gente, como que eu vou me posicionar? Eu vou precisar mudar, eu vou ter que ser mais carrasca, Mas eu falei, não, eu não preciso. Eu posso continuar sendo acolhedora, posso continuar tendo essa minha personalidade, mas com posicionamento. Chegar com posicionamento e o liderar dessa forma, eu vejo, e é algo que também estou aprendendo muito com você, com a comunidade, e é isso, trazer essa liderança pelo exemplo e pelo posicionamento. E aí, estou aprendendo, eu falo que é uma construção. Eu estou ali pavimentando a minha construção de liderança, de gestão, mas todo dia eu coloco um bloquinho. E eu falo, sabe, o desenvolvimento contínuo. Esse é o mais importante, a gente se colocar nesse lugar de sempre aprender. O time é o espelho do líder. E as pessoas, na verdade, o mundo valoriza as pessoas boas, não as boazinhas. As boazinhas, elas vão sofrer na mão das outras pessoas. Então, tem que tomar esse cuidado. Mas é muito normal isso, assim, da gente querer, principalmente a mulher, né? Vamos por assim, ser a mãe, ser acolhedora e tal. Mas tem que ser aquela mãe treinadora, a mãe disciplinadora, vamos por assim. Né? Então, o boazinha, ele é muito perigoso, porque aí as pessoas deitam e rolam em cima de você, né? Mas com certeza é uma construção. Na verdade, você aprende fazendo. Não tem, mesmo que eu dê todos os treinamentos e cursos de liderança, etc., você vai... A relação humana, ela é muito diferente. Então, você pode até... essa aqui tem um perfil assim, então eu tenho que falar desse jeito. Essa pessoa tem um perfil assim. Mas, além dos perfis, tem a história da pessoa, tem a bagagem que ela tem. Então, é muito... aprendendo mesmo, né? Eu tô na liderança há muitos anos, mas ainda assim... Tem momentos que você fala, errei com essa pessoa, não deu certo desse jeito, vou fazer de uma outra maneira para ver se ela vai. Aí ela vai. Então, você vai tendo tatos, mas é gostosa a construção. Como que você tá como mulher, assim? O que você sente nesse ano, assim? Você se sente mais viva por ter dado esse passo? Como que você tá sentindo no seu coração? Muito bom, Ká. Eu sinto que a cada dia, eu falo que a autoconfiança, ela vai sendo construída por cada evolução, por
pequenas vitórias, né, que a gente vai celebrando e eu sinto cada dia que vai passando, que eu vou construindo, sabe, esse meu projeto, que eu tô pavimentando isso, eu me sinto cada vez mais segura, mais autoconfiante. Então, eu me sinto cada vez melhor. Antes, em alguns momentos muito desafiadores, eu me cheguei a me questionar, será que é isso mesmo? Será que eu vou dar conta de tudo isso? E eu vejo que sim, vão ter momentos que nem todos os pratinhos a gente vai conseguir equilibrar, mas tem alguns que vai cair, tá tudo bem. E é não deixar de celebrar as pequenas vitórias, né? Então, eu tô fazendo isso, sabe? Diariamente, eu tô sempre fazendo uma análise de como que foi minha semana, como que foi meu mês. E olhando que eu tenho mais a agradecer do que a ficar com chicotinho. E isso também é uma coisa que a comunidade traz para nós, que são aqueles fechamentos de trimestre. Carla tá sempre lá no grupo. E aí, galera, e meninas, vamos lá, vamos compartilhar o que você aprendeu, Então, isso faz a gente trazer a consciência. Porque eu vejo que a rotina, às vezes, do dia a dia, ela é um rolo compressor. Se a gente não parar para trazer consciência, a gente não celebra as pequenas vitórias, né? Então, eu vejo que esse ano tá sendo um ano de crescimento. Sabe? E, volto a dizer, o crescer dói, né? A dor do crescimento, mas a gente tem escolhas. Todas as escolhas, ela traz aí uma dor. Ou a dor de ser um perdedor, ou a dor de ser um vencedor. E eu já escolhi para qual eu vou. Legal. Eu falei, vai doer, mas eu vou ser vencedora nisso aqui. Né? Se for entrar, eu vou entrar para rachar, né? E é isso. Muito bem. Dentro da comunidade, por exemplo, a gente tem os nossos valores, e dois deles, o primeiro e o quinto, na verdade... O primeiro é a clareza, que é basicamente a consciência que você falou. E da clareza, você traz, onde eu estava, onde eu estou e onde é que eu quero chegar. Com essa clareza, e assim, são pequenos exercícios que a gente faz, né? Que, você parar pra pensar, nossa, verdade. Então, você que tá nos ouvindo, nos assistindo, pensa, onde que você tá hoje, assim? Tá. Quais são seus números, quais são suas métricas, tal. Beleza. Onde você tava um ano atrás? Você, por exemplo, estava iniciando, estava tipo no day zero, day one. Beleza. E onde que eu tô agora? Porra, legal. E agora, e qual que é o próximo passo? Então, ter essa clareza. Mas também em outros momentos, né, Pan? A gente sempre faz também o de gestão de tarefas, gestão de prioridades. Beleza, tô me sentindo atarefadaça. Tá, senta 5 minutos e lista tudo o que você faz no dia. Tá, dessa listagem, o que você poderia não fazer? O que você poderia delegar? Que você só tá delegando por algum perfeccionismo, alguma coisa, que não tá te levando pro próximo nível. Pô, delega. Vê como que você vai ficar melhor, vai pensar mais na estratégia, vai crescer mais. Então é isso que a gente fala muito, né? De gestão de tempo. E você falou de celebrar as conquistas, que é o nosso A da alegria. Então, não é porque é sério que tem que ser chato, deve ser divertido, e a gente bota diversão mesmo, né? Pra rolar, né? Como é que foi o beach tênis aquele dia que foi com a Comunidade Maravilha? Gente, que evento, Cá. Foi assim, um momento de descompressão, de conexão, de muito entrosamento. Eu fiquei, assim, impactada como tantas pessoas que nem se conheciam, pareciam que já eram amigas de infância, gente. Todo mundo muito entrosado, muito conectado, sabe? Ter esses momentos é algo que, assim, reenergiza. Né? Faz a gente começar a semana com outro gás. E foi exatamente isso. E foi um evento na sexta maravilhoso que se complementou com o de sábado, que foi, assim, uma explosão. Sim. Saiu todo mundo de lá com a energia lá em cima, né? Então, eu vejo que ter esses momentos é muito importante, porque às vezes na jornada empreendedora, a gente acha que, não, eu vou ficar trabalhando, eu vou trabalhar todos os dias, 18 horas, de domingo a domingo, mas não, é importante também a gente ter o nosso momento de descompressão, o nosso momento de autocuidado, o nosso momento de treino, sabe? De cuidar de todos os pilares, né? Sim. Porque às vezes a gente olha só para um pilar, mas um tripé, se ele ficar sem alguma das perninhas, ele cai. Então, isso também é algo que eu estou aprendendo muito, estando com essa ambiência certa. Porque também isso era algo que, para mim, eu falei, imagina, eu sentia culpa, mas como que eu vou fazer isso? Eu estou empreendendo e eu vou fazer isso?
Eu vou tirar um dia para estar num evento me conectando com outras pessoas? Não, eu preciso estar ali, eu preciso estar com as meninas, eu preciso, sabe, centralizando. Eu falei, não, calma. E aí você vai aprendendo nessas mesas certas que a gente cresce quando a gente começa a delegar. Aprendi isso com vocês também, com você e com o Johnny. E o delegar nem sempre vai sair 100%, mas está tudo bem. Você vai ensinando, você vai desapegando e você vai conseguindo cuidar dos seus pilares ali, né? Dos seus pilares como pessoa. Então, era isso que eu ia te perguntar, assim. Se você imaginava, quando você entrou no empreendedorismo, que você estava lá na sua bolha, e aí você falou, putz, agora eu preciso me relacionar. Eu preciso não só vender, né? Eu preciso ter uma relação com outras empresárias para crescer. Mas, se bem que eu acho que você imaginava, eu olhando aqui para você, eu acho que você imaginava porque você tem na sua trajetória uma coisa legal que sempre aparece aí, que é o desenvolvimento. De você gostar dos cursos, das imersões e levar isso para a sua vida. Eu acho que foi uma construção também que você teve ao longo desses anos, não é? O desenvolvimento. Sim, o desenvolvimento é algo que sempre esteve presente na minha vida e eu sempre acreditei que é muito importante. Eu não tenho formação acadêmica e antes, como eu mencionei, eu saí muito cedo de casa, então era uma questão de escolha. Ou eu pago meu aluguel ou pago uma faculdade. Qual que eu vou pagar? Então, sobrevivência. Mas depois eu comecei a observar, eu falei, gente, ok. Aí eu comecei a observar algumas profissões que eu gostaria de seguir e via quanto essa pessoa ganha. Aí eu falava, gente, ela ganha isso, eu vou estudar 5 anos. E eu falei, não, ok. Aí foi quando eu entrei na área comercial e vi que o céu era o limite, mas que é muito importante a gente ter o desenvolvimento. Então, eu falei, ok, eu não tenho formação acadêmica, me vejo por obrigação estar em desenvolvimento contínuo dentro da minha área, livro, vídeo, curso. Eu tenho esses pilares, sabe essas palavrinhas? Livro, vídeo, curso, estar em constante desenvolvimento, estar em mentorias, ter pessoas como mentores para a gente se espelhar, porque é importante, né? A gente olhar e falar, cara, que legal. É lá que eu quero ir. Qual foi o caminho que essa pessoa trilhou? Então, sempre tive isso muito comigo. Então, esse desenvolvimento contínuo. Muito bom. Ontem eu estava com o Caio Carneiro, né? Gravei um podcast com ele. E ele trouxe uma história da vida dele, que um dos mentores dele falou assim, beleza, você é super controlado financeiramente? Sou. Tá. Tem o budget de viagem? Tenho. Tem o budget da casa? Tenho. E o budget de desenvolvimento pessoal? Qual é? Aí, na época, né, o Caio, que era jovem, falou assim, gaguejou, porque ele falou, não sei, não tenho, não sei, não sabia na época. Falei, cara, que jogo que essa pessoa tá jogando que ela precisa de um investimento de desenvolvimento pessoal? E aí, isso é muito importante, assim, para você estar em ambientes como esse, precisa de um budget, precisa ter o investimento financeiro mesmo. Para você acessar pessoas diferentes, acessar empresárias como nós, acessar um conhecimento que outra pessoa já adquiriu. Então, se a pessoa tem esse conhecimento, busca referência. E lá atrás na sua história, você falou de referência. Sua família não tinha referência. Para eles, né, não conheço a fundo, mas para eles talvez fosse normal aquela realidade. A realidade. Porque é o que você tem. E quando você não vê, é normal. Agora, depois que você vê, não dá para desver. Exato. Eu falo que o paladar não retrocede, né? Sim, exato. É isso. Então, é muito difícil você ir num restaurante médio se você já foi num bom. Você fala, putz, eu preciso voltar no bom. Mesmo que você vá no médio para economizar um pouco, assim, não, eu quero ir sempre no bom. E aí vai indo. Então, você que está nos ouvindo, nos assistindo, pensa, né? Mais um insight ali, mais uma decisão desse podcast. O quanto você está se desenvolvendo. Na verdade, se você está ouvindo esse podcast até agora, já é um desenvolvimento, porque tempo também é um ativo. Então, se você está ouvindo e colocando em prática, acho que já é um grande passo e é um passo de graça, né? Queira ou não queira, é um passo de graça. Mas tem outros passos também. Então, quais passos vocês estão trilhando? E por falar em passo, qual é o planejamento, dona Pamela? Quais são os próximos passos? O que você está planejando para a sua empresa, para a sua vida pessoal? O que você quer compartilhar com a gente? Vamos lá, Ká. O próximo passo para minha empresa, eu falo que minha empresa ela é um bebê, né? Como eu disse, o próximo estágio de maturidade, eu penso em
deixar a minha equipe mais sólida e projetar um crescimento para o ano que vem de time, de processos, porque eu vejo que o processo ele tem que ser a base ali de uma empresa, né? Então, terminar essa parte de construção de processo e aumentar o meu time comercial, tá? Que são os multiplicadores ali, né? Que você tanto fala. Então, esse é o meu planejamento para o próximo ano, tá? Então, que eu consiga aumentar o meu time comercial. Hoje em dia, seu time tem quantas pessoas? Eu tenho 4 pessoas comigo, 4 meninas que estão comigo aqui nessa jornada e pretendo para o próximo ano dobrar esse time e de uma forma sólida, com constância, porque também isso é importante, né? A gente conseguir construir algo que tenha constância. Então, esse eu falo que é o meu principal objetivo, conseguir treinar esse time com constância e alta performance. Muito legal. E tem uma coisa também que você é das vendas, certo? Certo. Por que você acha que muitas mulheres, vamos botar até para as mulheres, têm dificuldade de vender? Ou não gosta? Gosta de comprar, mas não gosta de vender? Eu acho que, no geral, as pessoas como um todo, elas gostam de comprar, mas não gostam de vender. Mas o processo, quando a gente entende que vendas, ela é técnica, não é dom, é um processo que quando você começa a estruturá-lo, você vê que ele tem um passo a passo. E as pessoas que eu entendo que têm esse receio, a gente tem medo só daquilo que a gente não conhece. Daquilo que a gente se sente inseguro por não ter se preparado, né? Então, eu vejo que venda é se preparar. O Caio fala muito, né? Treinar não vende, mas vender treina. Então, a gente precisa disso. Então, eu entendo que as pessoas que têm esse receio é por conta disso, de não se preparar e não entender os processos da venda, né? O passo a passo. Qual que é um processo da venda que você acha crucial? O processo da venda que eu acho que eu vejo que, assim, para o meu negócio é crucial fazer a anamnese ali do cliente, entender, ouvir mais e falar menos. Porque vendedor também é muito ansioso, né? Muito emocionado. Fala, você fala, calma, respira, não é? Deixa eu pedir. Ouve primeiro, entende, dá voz para o teu cliente, fazer as perguntas certas. Então, cá, eu vejo que no processo de vendas, o mais importante é ser um bom perguntador. Top. Mas você acha que as mulheres, elas... É diferente mulher e homem? Ou você acha que... Antes eu tinha muito essa visão, sabe? De que homem vende melhor, mulher não. Mas depois eu vi que isso aqui era coisa completamente uma crença da minha cabeça. Uma verdade que existia na minha cabeça. Hoje eu vejo que mulheres, elas estão muito à frente. Por quê? A mulher, ela tem outras skills, né? Na comunicação, no acolhimento, na comunicação não verbal. Então, eu vejo que se nós soubermos explorar essa zona de potência, nós, como mulheres, temos outras skills que os homens não têm. A gente é muito poderosa. Não é? Exatamente. Somos mulheres maravilhosas. Gostei. Então, mulherada e homens também, bora vender. Vender é ajudar, na verdade. É ajudar a pessoa a resolver uma dor ou até uma necessidade que ela nem sabe que ela tem, mas com aquele produto a vida dela ou dele vai ser tão mais fácil. Na verdade, um plano de saúde, por exemplo, na real, não dá para viver nesse país sem plano de saúde. Exato, eu falo que tá ali na pirâmide de Maslow, né? Eu vou olhar ali pra produção, a produção já tá levando bronca em rede nacional, viu? Você ali, tem uma já ali, Viu, produção? Plano de saúde, obrigada. Eu adoro falar com a Babi em rede nacional. Talvez ela me explore. Ela já está vendo isso. Pode cortar essa parte. Tô brincando. Mas realmente, assim, eu acho que só também ver o valor uma pessoa que precisa, né? Exato. Principalmente quem já passou por alguma dor. Essa semana, inclusive, eu estive fui fazer minha unha.
E aí a moça que faz minha unha, ela me trouxe um relato. Ela falou, nossa, eu falei, você tá bem? Ela falou, essa semana eu não estive muito bem. Fui parar no hospital, tava com muita cólica e tal. E ela me fez um relato que eu falei, gente, olha a saúde pública como está, isso é desumano. Ela falou que chegou no hospital, primeiro que foram muitas horas para ser atendida. E aí a médica foi fazer um exame e não tinha gaze. A médica deixou ela lá numa posição super desconfortável, tendo que segurar o aparelho e foi atrás de um gaze. E precisava fazer ultrassom, a máquina de ultrassom estava quebrada. Conclusão, ela só tomou uma medicação na veia, não sabe a origem do problema. E, entendeu? Eu falo, são situações como essa que a gente fala, gente, é ali na pirâmide de Maslow, uma das primeiras camadas, né? E passar por isso, a gente fala, poxa, que situação. E não deveria, né? Porque o nosso sócio, o governo, é tanto imposto, tanta coisa, que nós deveríamos ter uma saúde melhor. Mas, infelizmente, não é isso que acontece. Então, eu sempre deixo para as pessoas que, assim, tenham um plano de saúde, mesmo que seja básico, sabe? Preencha esse pilar dos principais, das necessidades principais nossas aí, porque realmente depender da saúde pública é algo que está cada vez mais caótico. Nossa, é uma situação muito difícil, é muito agoniante, né? A gente já teve algumas situações de pessoas próximas e aí a gente, para resolver e sair... Nossa, então, realmente, na pirâmide, eu nunca tinha nem pensado nisso. Para o brasileiro, pelo menos, está ali. O plano de saúde é necessidade básica. Ao mesmo tempo que você vai comprar comida, né? Eu acho que o segundo passo ali é cuidar da sua saúde e tem que ter, porque não tem jeito, né? Esse pilar de proteção, ele é muito importante, né, Ká? E do outro lado também, quando eu vejo muitas pessoas, às vezes, passando por situações tão difíceis, mas que é muito bem assistido, tem um bom hospital, que consegue ter aquele acolhimento no momento que você já está fragilizado, sabe? Passando por uma doença, passando por algo que já é tão desafiador. Isso faz toda a diferença. Emocionalmente, sabe? Quando você chega num bom hospital de suporte, que você tem o melhor atendimento, isso não tem preço, sabe? Então, isso é muito gratificante quando a gente vê e fala, poxa, eu consegui fazer diferença em mais uma família, nesse sentido. Para pequena empresária, né? Então, eu dei o meu próximo passo, abri minha empresa, né? Vamos supor que a pessoa era do mundo corporativo, tinha lá seu plano de saúde, aí saiu do plano corporativo e fui empreender. A partir de quantas vidas um plano básico atende? Uma vida já tem CNPJ? Como que tá hoje em dia? Cá, hoje o mercado, ele tá muito democrático. A partir de uma vida, a gente já consegue um plano de saúde por CNPJ com custo-benefício muito bom. Porque às vezes as pessoas também acham, não, mas plano de saúde é muito caro. Então. Não, gente, nós temos planos de saúde para atender todas as demandas. Desde um plano básico, um plano intermediário, um plano super premium, que vai te trazer ali experiência, que seria vou entrar na Prada, vou fazer uma compra. A gente tem, então, para todos os segmentos ali, para todas as necessidades. Então, desde uma pessoa só, nós já temos plano que atende com bom custo-benefício. Então, vamos desmistificar essa questão de ser muito caro. Claro que, obviamente, quanto mais você paga, mais coisa você obtém. Sim. Mas, para não depender do governo, para não depender da saúde pública, é essencial que você procure um plano de saúde. Porque também, além disso, a gente precisa cuidar de nós mesmos para poder cuidar dos outros, né? Muitas mulheres são mães, muitas mulheres têm o time. Então, essas pessoas também dependem da gente. E aí, se a gente não tem como cuidar da gente, aí fica muito difícil, né? Verdade. Pan, estamos chegando na reta final. Quero que você fale para essa mulher e esse homem também que nos ouviu, nos assistiu até agora, de toda a sua trajetória, o que você acha que fez toda a diferença na sua trajetória, tem feito essa diferença, e para que a pessoa saia com isso compartilhado, com esse legado, falar assim, esse to-do eu vou fazer a partir desse podcast. Legal. O que eu vejo da minha trajetória foi resiliência. A resiliência de que se você cair 8 vezes, você levanta 9, cada vez você vai fazer o seu melhor e que você vai chegar lá. Não desista,
seja persistente, persiga seus sonhos assim como algo que já é certo, porque eu acredito muito também que a gente não precisa ter clareza do como, mas a gente precisa ter clareza dentro de nós do porquê. E a gente seguir aquilo incansavelmente, ser obstinado com nossos sonhos. Muito legal. Sejam incansáveis. Energia, porque dá para sonhar, dá para planejar e realizar, né? É isso. Muito obrigada. Eu amei você, amei o nosso conteúdo. Tiramos muitos insights, muita coisa desse podcast. Então, eu quero te agradecer. Eu que pelo seu agradeço. tempo. Foi uma honra estar aqui com você, Ká. Até o próximo, hein? Até o próximo. E você que nos assistiu, nos ouviu, até o próximo Líder Maravilha. Um beijo. Tchau.